Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: se assentem enquanto eu vou orar. E ele, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais, basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada respondes ao que eles depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-nos alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe:
profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele, outra vez, o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és um galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Na semana passada nós vimos uma série de reações de algumas personagens que, por caminharem com Jesus, foram aprovados e reprovados nas suas reações em favor do Mestre. Um deles era Pedro. Pedro, com a sua impulsiva autossuficiência, se viu rapidamente diante da sua impulsiva fraqueza. O que mostra que aquilo que nós julgamos muitas vezes ser o nosso ponto forte pode ser, na verdade, a nossa maior fraqueza. Já pensou nisso? Quem ama demais, quando alguém pisa no pé, ele se revela. Não ama tanto assim. Vai de um extremo ao outro. Quem tem a capacidade de agregar gente, quando se vê, muitas vezes, num momento de pressão, é o primeiro a separar todo mundo. Quem tem a capacidade de administrar, muitas vezes faz o contrário quando se vê no momento de pressão. Esse é Pedro. Muitas vezes nós nos vemos em algumas situações bem parecidas com Pedro. Não é verdade? Pedro era muito corajoso, Pedro era o primeiro a levantar a mão. Pedro foi na semana passada, quando Jesus disse assim: vocês todos vão se escandalizar. O que é que Pedro falou? Eu não, Senhor, eu sou diferente desses 11 aí, eu tenho uma forma diferente de lidar com isso. E Jesus olhou para ele: baixa a bola, Pedro. Esse é um conjunto de pecadores. Vocês só podem estar unidos e aqui participando daquela ceia, daquela mesa, por causa de mim, que trago novidade para o coração de vocês. A igreja é essa reprodução de pecadores. Aqui é uma reunião de pecadores redimidos, graças a Deus. Que a gente não para no pecador, a gente passa para a redenção em Cristo Jesus. Mas continuamos pecando. Outro personagem era Judas. Judas, ele traiu Jesus, trocando Jesus de forma indiferente. Nós vimos na semana passada que não importava o valor, mas o que ele trocava. Ele decidiu simplesmente, no momento de pressão, trocar Jesus por alguma coisa. E quantas vezes nós nos vimos na semana passada trocando Jesus por tantas coisas, não é? Colocando a nossa segurança, a nossa satisfação em coisas terrenas, sabendo que elas não podem nos satisfazer, somente Cristo pode fazer isso por nós e conosco. Se o nosso coração não estiver bem firmado em Cristo, em tempos de pressão, a chance de trairmos Jesus é bem grande. A verdade é essa. Também vimos Maria, irmã de Marta. Ela foi criticada num tempo ali de pressão, quando ela derrama todo um perfume que tinha o valor do salário de um ano de uma pessoa. E as pessoas dizem: ela está doida, por que ela está fazendo isso? E era simplesmente uma demonstração de que ela estava totalmente entregue ao seu Salvador. Aqui na reprodução de Maria, a irmã de Marta, está o princípio do que é ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Parece que a gente gosta muito de enxergar Jesus como Salvador, mas Senhor, a gente tem uma dificuldade com esse título aí. Quando a gente diz que Ele é Senhor e Salvador,
a gente está dizendo que a nossa agenda é dele, os nossos bens são deles, os nossos dons são deles, os nossos talentos são deles, os nossos projetos, os nossos maiores desejos estão firmados nele, a nossa família é dele. Tudo que temos e somos pertence a ele. Todo o nosso projeto de vida é regido pela vontade dele, independente se seremos ou não pressionados. No trabalho, na família, na igreja, na sociedade. Jesus, ele é suficiente para nós. E essa mulher demonstra isso ao se entregar totalmente a ele. A partir desse verso 32, irmãos, o foco muda. Se vocês observarem a dinâmica que o texto agora se comporta, o foco não está mais nesses personagens, o foco agora está em Jesus. Jesus, ele vai demonstrar, agora o próprio Cristo vai dizer, num tempo de pressão, num dos tempos mais difíceis da minha vida, eu vou mostrar para vocês como eu faço, como eu reajo, e vocês, como os meus seguidores, também devem reagir. Agora muda o personagem. Como Jesus reage diante de 3 situações aqui extremamente difíceis para ele. Que é a sua prisão, o processo, esse julgamento e a negação. Fazendo sempre o exercício com vocês de ser muito honesto e muito zeloso com as Escrituras, analisando todo o contexto histórico, gramatical, hoje nós somos convidados a observar quais são essas reações de Jesus diante dos seus momentos finais aqui na Terra. Mas a gente não pode simplesmente pegar essas reações do processo da traição, da negação, de forma isolada, como se fossem eventos isolados. Se você observar a linha que vem guiando esse texto, você vai perceber que existe um episódio que nós lemos, a partir do verso 32, que molda a reação de Jesus. Existe um princípio que acontece ali no Getsemane. Jesus, ele desenvolve, Jesus, ele faz alguma coisa ali no Getsemane que guia toda a conduta dele diante desses 3 momentos, que são momentos extremamente difíceis para ele. Então eu quero que você analise comigo essas posturas de Jesus a partir do que acontece no Getsemane. Nesse bloquinho aí, volte comigo na sua Bíblia, do verso 32 ao verso 42. Mas a pergunta é, o que acontece então no Getsemane? O que Jesus faz lá? O que Jesus descobre lá? O que Jesus orienta? O que ele ensina para a gente lá? Que é fundamental para que ele reagisse bem diferente diante dessas situações difíceis. A primeira reação de Jesus é muito clara. Basta você observar no verso 32. Depois que Pedro é avisado, a nossa mensagem do domingo passado, o verso 32 diz que então foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Orar. Mais uma vez o tema da oração aí, ó. Deve ser um tema muito importante na vida do cristão, porque a Bíblia fala dessa palavra milhares de vezes, muitas vezes. Quantas orientações de Jesus, só no Evangelho de Marcos nós ouvimos com relação a orar. Eu leio a Bíblia e como obediência à Bíblia eu oro. Significa que se eu leio a Bíblia e não oro, eu estou sendo desobediente. E eu oro a Bíblia, no outro lado agora, eu oro a Bíblia para que o meu coração tenha a disposição mudada para obedecer à palavra. 2 fatos aqui são dignos de observação acerca do ministério de oração de Jesus. Em primeiro lugar, as muitas atividades de Jesus não impediam de Jesus de orar. Vocês estão observando que Jesus é esse homem frenético. Esse homem que não perde tempo, esse homem que tem pouco tempo na sua missão e ele treina a gente, ele cura a gente, ele liberta a gente, ele não para, ele está indo para a cruz e ainda assim ele tem tempo de ensinar coisas importantes a respeito da sua vida. Ele não perde tempo. Ele só tinha condições de fazer essas muitas atividades, na verdade, porque ele orava. Você já ouviu essa fala? Eu não tenho tempo de orar porque eu estou na correria. Tem uma palavra que é uma palavra do momento, cada vez mais intensa. A gente pergunta como estão as pessoas dizem o quê? Estou na correria. Estou na correria. Não é, Osias? Osias está ali, ó. Não é? Estou na correria.
O que me chama a atenção em Jesus, irmãos, é que Jesus só poderia participar da correria e participar de forma eficaz na correria porque ele investia em tempo de consagração e de oração. Muitas vezes nós usamos a expressão correria para justificar que a gente não ora. Enquanto a gente deveria entender que a oração ela funciona como um oxigênio para o pulmão, pensando na vida do crente. O que acontece é que quando nós oramos pouco, nós estamos sinalizando em algum momento que nós estamos dependendo pouco. Dependendo mais da gente, dependendo menos do Senhor. Jesus é que ele não perdia a oportunidade de orar. Ele tinha plena consciência que não podia viver sem comunhão com o Pai por meio da oração. E aqui eu não estou falando, irmãos, simplesmente de um momento específico para orar. A gente vê Jesus orando o tempo todo, a mente dele processa em oração, mas ele separa momentos no dia para que ele tenha esse tempo de solitude. Esse tempo de desconectar da agitação e proteger o seu coração. Se preparar. Por que vocês acham que Jesus consegue ter essas boas reações em momentos de pressão? Porque o coração dele estava protegido. O coração dele estava consagrado. Alguma semelhança quando nós não conseguimos reagir em momentos de pressão? Alguma reflexão que a gente deve fazer para o nosso coração? Jesus aqui ele entendia que a intimidade com o Pai precede o exercício do ministério. Eu preciso orar antes de trabalhar. Minha primeira conversa do dia precisa ser com o Senhor. E eu tenho uma impressão que muitos de nós, muitos, tá? Significa que existem alguns, conversamos com o cônjuge, talvez com o filho, talvez com o celular. Talvez a primeira conversa do dia seja com o celular e não com o próprio Senhor que nos guardou naquela noite e que nos fez levantar. Jesus ele entende que antes de qualquer atividade, ele precisava se dedicar à oração. Jesus ele dava grande importância à oração. Ele mesmo orou quando foi batizado, ele orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos, ele se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres. Ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos, e ele também orou lá no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Ele orou antes de ensinar aos seus discípulos a oração do Senhor. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Ele orou por Pedro. Ele orou antes da negação. Ele orou durante a instituição da ceia. E agora ele ora no Getsêmani. Jesus ora o tempo todo. Talvez nós precisamos fazer esse exercício de sair do meio da multidão. De ter o nosso tempinho. De ter a nossa particularidade, onde a gente se desnuda, onde não tem público ninguém ali, onde não tem pressão, onde só tem eu e o Senhor. Jesus nos mostra isso aqui. J.C. Ryle diz que um mestre tão comprometido com a oração não pode ter servos descomprometidos com ela. Vou repetir isso para você. Um mestre tão comprometido com a oração não pode ter servos tão descomprometidos com ela. Um servo sem oração é um servo sem Cristo. É inútil. Na estrada da destruição. Quando há pouca oração, irmãos, a graça, a força, a paz e a segurança são escassas. Riley pergunta se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, orou continuamente, quanto mais nós que somos sujeitos à fraqueza. Se ele foi encontrado necessitando orar com alto clamor e lágrimas, como nesse episódio, quanto mais nós deveríamos clamar por nós, que ofendemos a Deus diariamente de tantas formas. Irmãos, nós devemos orar com mais empenho se nós quisermos ter comunhão com o Pai. Eu sou de uma época, ainda quando criança, não sou tão velho assim, mas me lembro muito dos cultos de oração quando eu era criança. Eram um dos mais frequentados na igreja.
Hoje a gente falta implorar. Irmãos, aí não dá para fazer presencial, a gente faz virtual. E a gente descobre que não tem a ver com ser presencial ou virtual, mas tem a ver com prioridade. Tem a ver se de fato é importante para você. Lembram da historinha do A.W. Tozer, quando alguém perguntou para ele o que era mais importante, se era a leitura da palavra ou a oração? O que ele disse? Pergunte a um passarinho o que é mais importante, qual é a asa mais importante, da direita ou da esquerda? A mesma forma funciona com a oração. Eu preciso ler a palavra e preciso me dedicar à oração. Quanto tempo nós temos nos dedicado à oração? Essa forma como Jesus se apresenta no Getsemane é justamente aquilo que protege o seu coração e prepara o seu coração para esse momento. Jesus está dizendo aqui, eu estou com dor, eu estou com agonia na alma, eu estou sentindo pavor. O texto diz, eu estou angustiado. E o que ele faz? Ele se retira para orar. Ele clama ao Senhor. Ele investe tempo na oração. Em segundo lugar, é que a oração para Jesus era justamente esse lugar de refúgio. Marcos registra aqui nesse evangelho 3 momentos que Jesus preferiu o refúgio da oração. O primeiro, depois do seu bem-sucedido ministério de cura em Cafarnaum, quando a multidão procurava apenas por causa dos milagres, ele sai e vai orar. Segundo, depois lá da multiplicação dos pães, quando a multidão o queria fazer rei, ele se retira para orar. Terceiro, agora aqui no Getsemane, antes da sua prisão, da sua tortura e da sua crucificação. A oração o preparou para se manter seguro ao se entregar. Observe, seja sincero com o texto e observe a postura desses homens e de Jesus aqui nesse incidente, quando Jesus é preso, a partir do verso 43. Irmãos, quem está agitado de fato a partir do verso 43 para frente? É Jesus ou são as pessoas que estão indo prendê-lo e traí-lo? Quando você olha para o texto, quem você percebe que está agitado? Quem você percebe que está nervoso? É Jesus? Interessante, né? Essa capacidade dele de sofrer uma pressão e se manter sereno, se manter seguro. Quantas vezes você escuta alguém dizendo para você, preciso falar um negócio com você? Quem não lida bem com essa frase? Fala logo. Não. Daqui a uma semana eu te procuro, eu vou orar para conversar. Nossa, pronto, perdeu a semana. A gente não precisa perder a serenidade. A gente pode, inclusive, apresentar situações como essa em oração. É porque, irmãos, muitas vezes nós não oramos. Muitas vezes nós contamos isso para alguém. Olha, fulano disse que quer falar comigo, mas a gente conta para todo mundo, menos para quem resolve. Menos para quem pode trazer um coração sereno para a gente. Jesus é o principal que está calmo nessa situação aqui. Apesar do sofrimento, da dor, da agonia, ele se mantém seguro e sereno. Jesus revela aqui que o seu reino é espiritual e as suas armas não são carnais. Você vai observar que começa a ter gente que começa a discutir com o outro aqui e vai para a violência, e Jesus se mantém como? Sereno, seguro. Ele não foi preso, ele entregou-se. Diz o texto que em toda essa desordenada cena, Jesus é o único oásis de serenidade ali. Quer serenidade diante de situações difíceis? Sai da multidão e ora. Ora, 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 ora. Conversa com o Senhor. Conta para Ele as suas necessidades. Diz o verso 48 e o verso 49, acompanhem comigo. Disse-lhe Jesus, saístes com espadas e varapaus para me prender, com porretes, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo a ensinar e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras.
Judas e os que vieram com ele pareciam estar indo para uma guerra, irmãos. Essa expressão, esse conjunto aí, turba, é uma quantidade considerável de soldados ali do Sinédrio, né? É uma turma muito grande que está indo prender um homem. Consegue imaginar a cena? Parece ser cômica, né? Um homem, o justo, aquele que iria se entregar como cumprimento da própria Escritura. Vejam como os próprios mestres, escribas, fariseus, os homens da lei, que estão indo prender Jesus, nem perceberam. Parece que não entendiam a lei que já vinha sendo profetizada lá de Isaías, dizendo que ele mesmo seria entregue. Ele iria se entregar. Mas parece que eles estavam tão confusos que nem perceberam isso. E diz o texto que eles se depararam com um Jesus estável e manso, cumprindo a profecia de Isaías 53, aquele que se entrega como uma ovelha muda. Como a gente aprende com essa reação de Jesus, né? Quantas vezes a gente precisa silenciar? Quantas vezes a gente precisa silenciar e sofrer o prejuízo também? Quantas vezes a gente precisa simplesmente se calar e orar, e orar. Senhor, muda a disposição do coração do lado de lá. Senhor, muda a disposição do meu coração aqui também. Ao lermos o relato, nós temos a impressão de que era ele e não a polícia do Sinédrio que dirigia as coisas. É isso mesmo. Quando você olha as personagens aqui a partir do verso 43, e você começa a perceber essa agitação deles, não são eles que estão conduzindo a cena. Quem está conduzindo a cena é o próprio Cristo, porque ele decide se entregar. Eu me entrego, para que se cumpram as Escrituras. Percebe como isso muda? Quantas vezes nós também, como seguidores de Jesus, precisamos nos entregar para que o efeito da Escritura também aconteça em nós e nós sejamos confundidos como seguidores de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores. Não é? Bem-aventurados os humildes de espírito. Olha aí, a palavra de Deus se cumprindo diante das nossas reações. Para ele havia terminado a luta no jardim do Getsemane. Para aqueles homens a luta tinha começado. Para Jesus não tinha luta ali. Acabou. A profecia está se cumprindo. Eu vou me entregar e vou resolver de vez esse problema do pecado. E agora Jesus experimentava a paz de quem tinha convicção que estava fazendo a vontade de Deus. Tudo parte de Deus, da vontade de Deus. É interessante, irmãos, que nós gostamos muito do texto de Romanos 12, o verso 2, quando nós dizemos que a vontade de Deus é... A gente gosta de dizer isso, não é? Hora ou outra a gente se vê falando para a gente e para os outros, não, mas a vontade de Deus, mas a gente esquece o que precede esse versículo. Lá é necessário um sacrifício do próprio coração. Lá eu preciso recuar. Lá eu preciso imitar o mestre. Lá eu preciso ter a minha mente transformada pelo poder da palavra para que eu assim consiga experimentar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso morrer. Eu preciso simplesmente desaparecer. A minha vontade sai e entra a vontade de Deus. Por mais que isso doa, o resultado disso, quando é feito em obediência, é o texto de Filipenses 4:7. A gente sente uma paz e a gente não entende de onde vem essa paz. Na verdade, a gente entende porque a gente conhece quem dá a paz. A paz que excede todo o nosso entendimento. A razão da vitória de Jesus estava na sua intimidade com o Pai. O que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas é a ausência de intimidade com Deus. Algo para a gente avaliar. Se estamos na presença do Pai, em constante oração, orando com a mente sem cessar o tempo todo, triunfamos sobre o inimigo.
Jesus, ele transformou o deserto da tentação em jardim da comunhão. Ele transformou a sua aflição, a sua dor, o seu pavor em adoração. Difícil, né? Como que eu posso adorar em meio às dores? E esse aqui é o segundo aprendizado que a gente tem com Jesus diante do momento de pressão. Primeiro, ele recorreu à oração. Segundo, ele lamentou em adoração. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre lamentar e reclamar. Lamentar e murmurar. Deus é tão bom com a gente que ele deixou expressões de lamentações, trechos de lamentações, para que nós pudéssemos nos manter em postura de adoração. Diz o verso 33, acompanhe comigo, que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E ele disse aos seus discípulos no verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Já experimentou um dia de alma profundamente triste? Já? Parece que nada tem cor, parece que nada faz sentido. Um dia, por exemplo, que você perdeu um emprego. O dia, por exemplo, que você perdeu um parente, um filho, uma mãe, alguém que era muito importante. Já teve uma alma, uma dor que parece que está dilacerando a sua alma. E parece que nada que dizem para você faz você voltar. E Jesus estava nessa condição aqui. Jesus, ele parecia começar a sentir prenúncios da dor que ele estava por ter. Ele estava simplesmente prestes a sofrer a dor mais terrível deste mundo. Se você acha, e eu acho, que as nossas dores são as dores mais terríveis desse mundo, elas ainda não são. Nem as da alma, nem as dores do corpo. Eu vi os últimos dias da Anália. Quanta dor, irmãos. Na alma e no corpo. Tiveram que sedá-la. E ainda assim sentia dor. Mas ainda assim a dor dela, com tanta profundidade, não se compara à dor que Jesus Cristo sofreu por nós. Aquele que sofreu todos os tipos de abusos, físico, emocional, psicológico, tudo que você imagina. Porque ali ele estava carregando sobre si todos os pecados da humanidade. Deus matou Jesus. Não foi o diabo. O próprio Pai disse, João 3,16, o que diz lá? Como não amar um pai como esse? Que entrega o seu próprio filho por nós miseráveis pecadores. E Jesus faz isso com dor. Mas ele faz isso em postura de adoração. Jesus suporta tudo isso, irmãos, porque simplesmente ele ora a seu Pai. Verso 36, Abba, Pai, papaizinho, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Vejam que Jesus, ele não murmura. E sim, ele conta a sua dor em postura de adoração. Isso é o mais fantástico aqui, irmãos. Porque esse aqui é um grande recurso que nós temos por causa de Cristo, quando estamos sentindo dores terríveis no corpo ou na alma. E eu e você podemos falar isso para Ele. Olha, Deus não vai ficar zangadinho com as nossas broncas. Eu posso abrir o meu coração para Ele. Eu posso dizer muitas vezes que eu não entendo muitas coisas. E Ele vai ainda assim continuar no trono. Infelizmente, a igreja, muitas igrejas, não todas, criaram uma teologia
para combater o vitimismo, que a gente, no outro lado, também não pode se abrir para o Senhor. E a gente é convidado para se abrir para o Senhor mesmo. Então, no dia do sofrimento, fala com o Senhor, rasga o coração. Mesmo que você não entenda. Mas faça isso em postura de adoração. Fale com Ele. Mas também esteja disposto a ouvir Ele. Às vezes Deus já te respondeu, mas você não quer ouvir. Você está dizendo, seja feita a tua vontade, mas você ainda está processando a sua vontade para ver se tem um jeitinho ali. E isso aqui começa a nos aproximar dos próximos capítulos que Jesus vai morrer, e ele vai recitar um salmo de lamentação, que é o Salmo 22, quando ele diz, Deus meu, por que tu me desamparastes? Aqui ele está adorando. Aqui ele está dizendo, eu estou cumprindo a tua missão. Está doendo, mas eu estou cumprindo a tua missão. Está sendo realizada a vontade do Pai para um bem maior. Mas ele mantém a sua postura de adoração. A lamentação, irmãos, é muito diferente da murmuração, como eu disse a vocês. Existe um teólogo, professor meu, chamado Jonas Madureira, que diz que a lamentação é a oração de alguém que não perdeu a fé, de alguém mergulhado num dilema que resolveu expressar sua dor em meio ao louvor. Diferente de murmuração, né? A lamentação é a fala de alguém no meio das suas dores que não perdeu a fé. Está com dor, mas está ali adorando. A lamentação, diferente da murmuração, ela não é um pecado. Sabe por quê? A murmuração, ela é uma reclamação maldosa, é um incansável resmungo, é a dor de alguém que não está colocando foco em Deus, mas em si mesmo. É assim que a gente faz. Quem murmura é porque possivelmente tem perdido a fé, tem perdido a capacidade de orar, de ter comunhão com Deus. O contrário é que quem lamenta não perde a fé, apenas enfrenta dilemas delicados sem sair de um contexto de adoração e louvor. É interessante pensar sobre a intenção de Jesus nesse instante, porque ele certamente tinha conhecimento que ele iria ressurgir. Como ele estava sentindo esse pavor, essa agonia toda, se ele tinha consciência disso o tempo inteiro, por que ele falaria algo assim então? Eu creio, irmãos, que o segredo esteja no fato de que naquele momento Jesus sentiu os pecados imundos de cada ser humano, sobrecarregando o seu íntimo puro e profundo. Jesus estava impregnado de dor, mas ele estava transbordando amor ao mesmo tempo naquele momento de entrega, porque ele pensava particularmente em cada um de nós. Esse misto de emoções. A oração de lamentação aqui é um recurso na vida de Jesus para fazê-lo suportar as dores mais profundas que alguém poderia sentir. Por que ela não valeria para nós que também somos estimulados por ele para orar? Mas para a surpresa de Jesus, e talvez para a decepção dele quando ele retorna, essa não foi a reação dos discípulos que ele levou consigo. Jesus retorna e diz no verso 37 e verso 38, para Pedro assim, Simão, por que tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. E aqui a gente vê a terceira postura de Jesus. A primeira ele recorre à oração, a segunda ele lamenta em adoração, e aqui ele reforça agora a necessidade de vigiar. Vigiar é um imperativo na vida de todo cristão. Vocês ouviram nos últimos domingos, quando Jesus fala sobre a segunda vinda dele, ele disse que o cristão deveria estar em constante estado de vigília. Não numa sala de espera lá, com os pés para cima, mas com muito trabalho e responsabilidade. Vigiar significa ter trabalho, significa estar em desenvolvimento, em processo. Não significa simplesmente como se chega numa sala de espera, quando você está esperando ali o avião e fica ali olhando. Não, você precisa trabalhar. É vigiar e orar, é vigiar e se manter em ação. Até que Jesus complete, até que Jesus volte.
Por isso, esses imperativos, eles são complementares. Orar e vigiar e manter-se orando o tempo todo. Orando o quê? Quando a gente pensa em oração e a gente faz uma lista aqui, geralmente eu solto no grupo do WhatsApp, tem gente que até se assusta. Nossa, eu não sabia que tinha tanto de coisa para orar pela igreja. Mas a gente se assusta. Se você começar a pegar um papelzinho aí, você verificar a necessidade que nós temos de estar orando e vigiando, você vai se surpreender. Tem muita coisa para orar. Sabe por quê? Porque essa oração é diária. Eu preciso matar todos os dias a minha vontade. E como que a gente faz isso? É orando. É orando a palavra, seja feita a tua vontade. Orar o quê? Eu vou orar a palavra, eu vou orar para fazer a vontade de Deus. Qual foi a última vez que você começou uma oração assim? Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade nessa segunda-feira. Eu tenho um baita desafio ali no meu trabalho, na minha família, mas me ajuda. Me deixa viver uma experiência profunda com o teu Espírito Santo para que ele me controle, para que ele molde a minha boca, para que ele molde o meu ouvido, para que ele melhore as minhas reações. Qual foi a última vez que você orou assim? Geralmente a gente ora por coisas mais... Não que seja errado orar, mas qual foi a última vez que a gente começou uma oração assim? Segunda-feira, vamos lá, Senhor, me ajuda a ser mais santo hoje. Qual foi a última vez? É isso que nós somos convidados a orar o tempo todo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não gostamos de orar. A nossa velha natureza, ela não quer orar a vontade de Deus. A nossa velha natureza nem quer conversar com Deus. Mas uma vez que nós somos selados pelo Espírito Santo, isso muda. E se você não tem vontade de falar com Deus e ouvir Deus por meio da palavra, eu convido você a reavaliar o que você chama de vida com Deus. Eu convido você a reavaliar. Eu preciso orar para confiar mais na soberania de Deus. Deve acontecer alguma coisa nessa semana aí, no meio de tantas desinformações. Quantas vezes você tem orado, Senhor, mesmo no meio dessa confusão toda, eu não sei o que vai acontecer em 2021 e nos próximos anos, mas me ensina a confiar no Senhor. Me ensina a não ficar com a minha mente agitada. Me ensina a descansar no Senhor. Porque eu fui feito para isso. O projeto original sempre foi depender de Deus. Nunca houve essa possibilidade do homem não depender de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, foi que esse negócio aconteceu. Essa independência, e na Bíblia independência é morte. Jesus Cristo morre nesse episódio, nesses próximos capítulos aqui, justamente para reconectar a nossa condição espiritual, para que nós voltemos a ter o desejo de depender do Senhor. E não existe nada melhor que isso, irmãos. Quando nós formos para o céu, você vai achar que vai ficar lá fazendo o que você quer. Não, você vai continuar sendo dependente de Deus, porque você vai voltar para o projeto original. Qual foi a última vez que você orou por isso? Qual foi a última vez que você orou para viver a mensagem da cruz? Qual foi a última vez que você orou para vencer a luta contra o pecado? Para pedir e agradecer a misericórdia, a graça e a direção de Deus? Jesus fala sobre vigiar para não cair em tentação. Quem não vigia, logo se verá no momento de pressão traindo Jesus. E cair em tentação, irmãos, é muito mais, quando esse termo ele ficou talvez mal visto, mas é simplesmente se rebelar contra a vontade de Deus, é isso. Isso é cair em tentação. E hora ou outra o nosso coração idólatra se enxerga fazendo isso. Como que a gente vence a idolatria? Orando, confessando o nome do pecado, dizendo ali, ó, Senhor, eu tenho problema com esse pecado aqui, ó, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse é um dos motivos pelos quais Pedro nega Jesus. Este é um dos motivos pelos quais Judas traz Jesus. Ou eles oravam pouco e não vigiavam, ou não oravam e por isso não vigiavam. E aí quando se viram diante de um momento de pressão, como que eles viram o coração? Desprotegido. 1 Pedro 5,6. A igreja está em perseguição.
E o Pedrão aqui agora está corajoso do lado de lá, ó. Ele que diz, como um dos principais representantes do cristianismo ali, os principais representantes de Jesus, ele chama para o pessoal que está no meio da perseguição e diz assim, ó, gente, não cortem a orelha de ninguém, tá bom? Fiquem tranquilos, não usem as suas mãos, usem os joelhos de vocês. Usem a oração. Sabe como é que vocês vão fazer isso? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Em tempo oportuno, Ele vos exaltará. É aqui, ó, irmãos. Debaixo da poderosa mão. O erro é quando nós saímos dessa proteção. Quando nós saímos daqui, a gente faz besteira, a gente faz a nossa vontade. A gente faz o que o nosso coração pecaminoso deseja. Aqui, Pedro, ele abandona Jesus, ele nega Jesus, porque ele não estava com o coração protegido. Ele ainda não havia compreendido que Jesus havia vindo para aquela hora que estava decidido a beber o cálice que o Pai lhe dera. Aí nos versos 51 e 52 você vai ainda encontrar uma personagem que é um homem aí que não se conteve. Ele viu o que estava acontecendo ali pela janela e de repente ele sai correndo de lençol. Viram esse cidadão aí nos versos 51 e 52? Ele pula da cama, ele infiltra-se no meio da turba para ver aquele dramático espetáculo da prisão de Jesus. E ele nem percebe que lençol não é roupa. E aí ele se assusta quando ameaçam ele, o que ele faz? Ele foge e larga o lençol lá. Isso é apenas uma representação, é um símbolo de pessoas que estão pegando carreira, carona na fé. É gente que não tem compromisso, gente que vê a multidão, gente que vai ali só para ser o espectador, gente que quer ser diferente, mas não faz diferença. Gente que está desprovida de poder quando precisa se defender. Esse jovem aqui precisou se defender quando ele foi atacado. Ele precisou usar as mãos. Mas eram as suas mãos que faziam o lençol aderir ao seu corpo. Quando ele libera as mãos, o lençol cai. E ele fica vulnerável, ele fica exposto, ele fica desprotegido, ele fica nu. E quando nós não oramos e vigiamos, essa também é a nossa condição. A gente fica desprotegido. A oração nos protege. A oração nos protege não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente e emocionalmente. Jesus agora ele passa o seu ministério todo dando ênfase a um pequeno grupo de discípulos sobre a importância de orar e vigiar. Quem orava e vigiava estava coberto espiritualmente para enfrentar qualquer tipo de ameaça, seja físico ou emocional. Você quer ver um dos momentos que os casais, marido e mulher, mais ficam desprotegidos? Quando eles não oram. Eu falo isso por experiência própria. É uma luta para a gente orar juntos, não é? A gente até ora talvez na hora do almoço ali, junto com a família, não que isso não seja importante, mas funciona assim. O solteiro tem o seu momento particular, o casado tem o seu momento particular e de casado. O casado com filhos tem o seu momento particular de casado e com os filhos. Essa é a dinâmica. É isso que vai nos protegendo. Muitas vezes ficamos desprotegidos em situações assim porque não oramos. Quantas vezes vamos para o trabalho? Não é? Engraçado, quando a gente vai fazer viagem para o Nordeste, a gente entra no carro e diz assim que vamos orar. Todo mundo para e ora, né? Mas quando a gente vai ali na padaria, a gente não ora. Qual é a diferença da distância? Né? Quando a gente vai para o trabalho de manhã, por que não acalmar o coração agitado com uma boa oração dentro do metrô, dentro do carro, em cima da moto, e ali orando, se protegendo? A oração protege. E esse é o segredo dessas boas reações de Jesus. Isso ajudaria esses discípulos, essas pessoas, a agir na hora certa. Isso vale até hoje para uma agenda
cada vez mais agitada, por exemplo, por questões ideológicas que nós estamos vendo por aí. Às vezes é melhor orar do que expressar na rede social, irmãos. Vai orar. Não fica dando indireta, não fica respondendo. Para com isso. Vai orar. Vai orar. É assim que Jesus ele se porta perante o Sinédrio, diante de tantas tramas, diante de tantas falsas testemunhas contra ele, ele se vê orando e vigiando. Diz o verso 61, guardou o silêncio e nada respondeu. A postura de Jesus era não se defender de mentiras, e sim confirmar a verdade. Quando o sumo sacerdote pergunta para ele no verso 62, no verso 61, o que ele diz no verso 62? Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Naquele momento, com toda a sua autoridade, vindo de uma postura de oração, de adoração, de intimidade e consagração, Jesus, enfim, ele cumpre com autoridade a vontade de seu Pai. E essa aqui é a última postura dele que nos chama a atenção. Primeiro, conseguem ler comigo daí o que Jesus fez? Recorreu à oração. Segundo, lamentou em adoração. Terceiro, ele reforçou a necessidade de vigiar. E agora ele cumpre a vontade do Pai. Já não havia mais o que guardar, esconder. Jesus, ele encara sozinho os seus inimigos, ele sofre sozinho nas mãos deles, e ele sozinho vai dar a sua vida, para que aqueles que o aceitem como Senhor e Salvador nunca estejam sozinhos. Jesus é fantástico, irmãos. Jesus é fantástico. O processo que culminou nessa sentença da morte de Jesus estava viciado. Se vocês observarem esse processo, esse julgamento de Jesus, tem uma série de erros. Mas eles não estavam nem se portando, estavam passando por cima de todas as leis, de todos os processos, de tudo o que era correto. Na sua prisão no Getsemane, quanto no seu interrogatório. Um pouquinho mais para frente aí, diante de Anás e diante do Sinédrio pleno, eles revelaram grandes deficiências na condução do processo. Algumas, só para vocês terem ideia, que eu citei aqui. As leis não permitiam um prisioneiro ser interrogado pelo Sinédrio à noite. Jesus foi. No dia antes de um sábado ou de uma festa, todas as sessões estavam proibidas. Nenhuma pessoa podia ser condenada, senão por meio do testemunho de 2 testemunhas, mas eles contrataram testemunhas falsas. O anúncio de uma pena de morte só poderia ser feito um dia depois do processo. Ele foi condenado na hora. Nenhuma condenação poderia ser executada no mesmo dia, mas eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite e logo cedo levaram-no a Pilatos para que este lavrasse a sua pena de morte. O método usado também foi ilegal, visto que eles ouviram apenas testemunhas contra Jesus. Tem muitas outras irregularidades nesse processo de julgamento de Jesus. Quantas irregularidades contra nós, não é? Muitas vezes nós reagimos mal, mas Jesus não. Jesus sabia o que ele estava fazendo, ele estava cumprindo a vontade do Pai dele. William Hendrickson diz que Jesus passou por 2 julgamentos, um que era eclesiástico e o outro civil. O primeiro acontece nas mãos dos judeus, o segundo nas mãos dos romanos. Chega a ser agonizante, irmãos. Vocês observarem o restante do texto agora, no início do capítulo 15, Jesus ele parece que vai sendo jogado de um lado para o outro. E ninguém quer assumir a responsabilidade. Jesus ele vai para Anás, depois ele vai para Pilatos, depois ele vai para Herodes, depois Herodes fala, não, vocês resolvem, devolvem. E Jesus fica assim, ó. A mesma multidão que age com injustiça e maldade para com ele, é a multidão pela qual ele se faz justo e age com graça ao entregar-se. É o justo pelo injusto. Depois da tristeza de todo esse episódio vem a firmeza de propósito. Jesus ele entra no jardim do Getsemane angustiado e sai dele firmemente decidido a enfrentar os seus inimigos e entregar a sua vida na mão dos pecadores. O Deus homem há de ser o cordeiro imolado,
mas o magno sacrifício se realizará segundo o plano determinado desde a eternidade. A maldade humana jamais pode frustrar os planos de Deus. Isso vale para toda a história da humanidade. Agora os homens maus com tochas, lanternas, porretes, espadas, eles prendem Jesus como se fosse um bandido, um revolucionário. E levam Jesus agora para o palco no qual ele será duramente humilhado. Mas logo em breve, ele será ressuscitado. Cantamos isso. Não foi o fim. Ele ressuscitou. E é por isso que a gente canta nesse hino. Canta minha alma. Canta minha alma. O meu Jesus está vivo. Ele está aqui com a gente. Ele é o Deus Emanuel. Ele está no meio das nossas lutas. Ele está lá no meio da tempestade que o próprio Evangelho de Marcos narrou. Apesar de ele parecer que está em silêncio, ele não está em silêncio. Ele está em movimento. Seja no silêncio ou com a voz dele, ele está presente. Ele é simplesmente Deus presente. Eu concluo aqui dizendo que Jesus nos ensina como a sua postura demonstrada ali no Getsemane, a partir do Getsemane, o conduziu diante de situações mais difíceis, diante dos seus últimos dias. Irmãos, hoje nós fechamos esse capítulo com Jesus nas mãos dos seus inimigos. A gente vai parar aqui. Os seus próprios discípulos estão dispersos. Eles fugiram. Um deles o traiu, o outro negou. Essa noite aqui é a noite do pecado. Mas nas próximas 2 semanas, nós veremos Cristo humilhado, morto e ressurreto. Nas próximas 2 semanas, nós veremos a profecia de Gênesis 3,15, que dizia que o descendente da serpente feria o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria de uma vez por toda a cabeça do descendente da serpente. Nós estamos bem próximos de celebrar a vitória de Jesus. Aquele que no início da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia, como conversei recentemente com o Christian ali na porta, o que acontece com ele? Ele vence. O que interessa é que ele vence. Ele sempre vence. Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele vence no início, ele vence no fim, no meio, ele vence no fim. Vamos orar um pouquinho?